Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Citologia Exponencial. Hoje nós iremos falar especificamente das células endoscervicais habituais, ou seja, das endoscervicais típicas. Então, pelo nosso fluxograma de raciocínio, nós temos dois componentes glandulares, né? As células que compõem o esfregaço cérvico-vaginal, nós dividimos didaticamente em componente escamoso e glandular. Okay? E dentre os glandulares, nós temos dois tipos, o endocervical e o endometrial. E aqui nós iremos falar de algumas apresentações do componente endocervical típico, ou seja, aquele que é habitual, comum. Então aqui nós observamos qual a característica principal, antes de mais nada, do componente endocervical. A apresentação mais comum dele é nesse arranjo semelhante à colmeia. Tem algumas variações, tá? Mas é um conjunto de células, né, com núcleo e citoplasma, naturalmente, agregadas entre si, normalmente em monocamada, ok? E que tem uma característica bem peculiar, que é a presença de um núcleo pequeno, um pouco irregular, com membrana um pouco irregular, em um citoplasma deslocado, geralmente perifericamente, para um polo do citoplasma. São citoplasmas um pouco mais alongados e claros, né, com esse tom, um pouco de tom azulado. Essa é a descrição mais habitual e mais clássica, ok? E quando elas têm essa apresentação em conjunto, que é o que nós estamos observando aqui, a gente chama, né, tem várias terminologias para fazer aí uma associação com algumas imagens, de apresentação em colmeia, tá? Isso não é tão frequente na literatura, mas ajuda bastante em termos práticos. Tá? Então essa é, vamos dizer assim, é o protótipo, né, da célula endocervical típica. Então você pode gravar essa imagem, ok? Ela é bem comum e recorre, ok? Uma outra apresentação que pode eventualmente acontecer das células endocervicais, elas se apresentam também, às vezes de forma isoladamente, ou em pequenos grupos. Isso a gente detecta, mais comum elas na apresentação realmente em grupos, às vezes lembrando esse formato em colmeia. Aqui às vezes aqui uma área, vou dar um maior aumento aqui, nessa região. Então aqui é um pequeno grupo, né, que não lembra tanto uma colmeia. Às vezes elas podem ter esse núcleo um pouco mais glicogenado, como visto aqui à esquerda, né, que parece um anel, né, anel em sinete, que aqui depois a equipe de informática vai marcar. Essa é uma apresentação também, mas isso não quer dizer nada. São células típicas, com o núcleo um pouquinho irregular, né, citoplasma amplo, um pouquinho claro, né, um azul tênue, as membranas citoplasmáticas não tão definidas entre si, ok? Mas não tem nenhum sinal maior de atipia nuclear, nem de citoplasma ou de arquitetura. Então esse é um arranjo também frequente das células endocervicais. Eventualmente, vamos dizer se é o caso aqui, elas podem ter uma apresentação, as mais comuns realmente são nessas apresentações de grupos de células, mas eventualmente, vamos ver aqui se isso comporta. Não é a melhor imagem, né? Não, vamos até ignorar, mas aproveitar para apresentar aqui um conceito, tá? Isso aqui são células degeneradas, isso não tem nada a ver com o nosso tema, mas é importante, né, já pegando aqui o gancho, o que é uma célula degenerada? Você observa que é uma célula que tem esse núcleo, meio como chama um núcleo carcomido, como se tivesse sido roído na periferia. Temos aqui dois núcleos e o citoplasma destruído, tá? É um citoplasma praticamente já corroído também. Então são células degeneradas. Então é uma ótima oportunidade aqui. Por que isso é fundamental no nosso curso? E isso você tem que ter em mente, tá? Inclusive até compartilhe largamente esse tema, que foi até um achado aqui,
que isso muitos erram, que é o quê? Essas células jamais, em hipótese alguma, isso daqui praticamente não me vem à mente uma situação de exceção, células degeneradas, ou seja, são aquelas células que não têm um núcleo e o citoplasma bem preservados, você, não importa se ela é escamosa ou endocervical, você não analisa critério de atipia. Por quê? Porque o núcleo ele é protegido pelo citoplasma. Se você não tem mais citoplasma, que é aquele esqueleto de proteção, o que acontece? Começa a entrar líquido, edema. Tá? E esse edema gera alteração no formato e no tamanho do núcleo. Então você pode estar se equivocando na avaliação de atipia. Tá? Então células degeneradas elas só servem para serem identificadas e na, sei lá, virtual totalidade dos casos reconhecidas e ignoradas. Tá? Nós não encontramos aqui um outro padrão de células endocervicais. Eu queria apresentar alguns formatos isolados, mas em vídeos futuros com certeza a gente já tem esse material. Okay? Então hoje você aprendeu sobre uma apresentação comum de células endocervicais típicas no esfregaço cérvico-vaginal convencional, e de quebra teve aí um conceito, um dos mais importantes erros, se não talvez o segundo ou terceiro mais importante erro aí que você vai evitar daqui para frente. Então só por isso já valeu a pena. Obrigado, e se você gostou, curte e compartilha, se inscreve no canal, e se tem a sugestão de algum tema, pode colocar aí na parte dos comentários que a nossa equipe vai analisar e eventualmente produzir isso para os nossos seguidores. Obrigado.